Sejam bem-vindos a mais um Singulares Podcast. Eu sou a Diana Serioli e estou honrada em estar aqui com um convidado que, do fundo do meu coração, eu tinha muita vontade de entrevistar o senhor. É uma honra para mim. Mas antes da gente começar com o nosso bate-papo, agradecer aos nossos patrocinadores, Letícia Calçados, PAC Saúde e Cone Ambev, grandes parceiros que estão conosco desde o início. Mas vamos iniciar, né, seu Jonas? Vamos. Quem é Jonas Alves? Eu sou Jonas, casado com Araci, pai de 2 filhos, 2 noras, 4 netos. Nascido em 1957, em fevereiro, portanto, aquariano. Tenho 66 anos. E estamos aí, na lida da vida. Muito bom. A sua família e o senhor são de onde? Quando que vocês chegaram aqui em Rondônia? Por que vieram para cá? Conta essa história pra gente. Eu sou natural do Paraná, Paranavaí. Estive um tempo em Mato Grosso e depois fomos para São Paulo. E para Pimenta Bueno nós viemos de São Paulo. Chegamos aqui no dia 6 de fevereiro de 1972. Então, portanto, faz alguns anos que estamos aqui, 51 anos, praticamente a minha vida toda. E a sua formação é administração. Por que o senhor escolheu essa área? Sim, Diana, é o seguinte, eu tive uma formação muito precária no ensino fundamental e no médio também. E depois me casei, tive filhos, trabalhava por aqui. E as condições para estudar fora não eram favoráveis. Até porque esse deslocamento, a mais próxima era Cacoal, e em função do serviço, de estar trabalhando, terminar o serviço, sair correndo, ir para a faculdade, chegar tarde da noite e depois do outro dia levantar para trabalhar, eu achei que era muito difícil para mim. As condições não eram favoráveis. E chegou um tempo que as condições melhoraram um pouco. Meu filho chegou à época de fazer faculdade e a minha esposa também se interessou por fazer uma faculdade. Aí eu aguardei eles fazerem a faculdade. Quando eles terminaram, aí sim eu tive a oportunidade de escolher um curso que daí já tinha faculdade de Pimenta. E entre os cursos oferecidos era pedagogia, contabilidade e administração aqui em Pimenta. E eu escolhi a administração pela abrangência do curso, da formação em si, que me ajudaria muito na gestão da cooperativa, que aí eu já estava trabalhando na cooperativa. Sim, e o senhor é um dos fundadores da Credip, né? De onde que surgiu essa vontade, essa sementinha? Como que ela foi plantada aí e deu, né, e gerou tudo isso que ela se transformou hoje? Diana, é o seguinte, na época, nós tínhamos aí uma eminência do fechamento do Banco do Estado de Rondônia. Ele estava em situações precárias, o Brasil estava passando por uma reformulação e a grande maioria dos bancos estaduais estavam sendo liquidados. E o nosso banco, o Beron, não era diferente. Na época eu trabalhava no Beron. Não era diferente. E teve uma pessoa ligada à OCB, Organização das Cooperativas do Brasil, que chegou até no governador da época e disse, olha, nós temos uma opção de substituição ao Banco do Estado. São cooperativas de crédito. E conversaram entre eles e determinaram quais as cidades e como deveriam instalar as cooperativas no estado de Rondônia. E determinaram 6 cidades, e uma delas foi Pimenta. Então, nós acompanhamos aquela ideia. Eu fui convidado na época como o único conhecedor de práticas bancárias na fundação da cooperativa, e chegando lá me interessei, achei empolgante a ideia, me associei e me tornei conselheiro fiscal já na eleição. Então não foi uma ideia nossa, foi uma estratégia política para uma substituição do Banco do Estado de Rondônia que seria fechado. Olha só que interessante. E já são quantos anos aí à frente? Nós estamos ela foi fundada em 96, nós estamos com 26 anos, né, 26, 27 anos de fundação da cooperativa, dessa assembleia de fundação. E ela demorou um pouco até iniciar os trabalhos, que nós só conseguimos pôr para funcionar em março de 98. Olha, e fazendo um comparativo, quais foram as maiores dificuldades no início ou obstáculos, comparando com os de hoje? Olha, nós, assim, olhando hoje para trás,
alguns colegas falam, era muito difícil, as coisas eram... Mas eu acho que elas eram diferentes, tá? Eram diferentes. Nós tínhamos uma necessidade de inclusão financeira no estado de Rondônia. Não em Pimenta, que Pimenta já tinha 4 instituições financeiras na época. Mas nós tínhamos vários locais que o Banco do Estado fechou, um atendimento que tinha e não foi oferecido nada para substituir. Eles ficaram no vago. E em Pimenta tínhamos essa opção e como a cidade sede, já na fundação, nós colocamos no Estatuto de Fundação da Acredip os municípios que foram desmembrados de Pimenta Bueno. Espigão do Oeste, Primavera, São Felipe e Parecis. Então, assim, a intuição nos ajudou muito naquele momento e sem, assim, uma orientação ou percepção do que seria no futuro, nós já pensamos grande para a Acredip já de largada, já do início. Então, aquelas dificuldades inerentes ao caso, nós tínhamos dificuldade de telefonia, então comunicação era muito precária na época, não tinha comunicação. Pessoal, para trabalhar era muito difícil, porque a cooperativa não tinha receita, não tinha como suportar gastos. Nós começamos a cooperativa em 2 salas cedidas pelo Sindicato Rural, e os 2 primeiros profissionais que trabalharam na Acredip, eles eram cedidos pela prefeitura, com portaria da prefeitura. Então, era difícil, né? Assim, nesse aspecto, mas era a condição do momento que nós tínhamos para isso, para iniciar os trabalhos, né? Sem ter custos. Sim. Agora, hoje, as dificuldades são um pouco diferentes. Nós temos aí uma concorrência muito forte dos bancos digitais. Hoje, para você ter uma ideia, uma pessoa lá no sítio, no fundo de qualquer linha, se ele tiver um ponto de internet, ele consegue abrir a conta, fazer transações, mandar Pix, receber Pix, pagar as contas de luz, pagar tudo de lá. Então, as dificuldades hoje são um pouco diferentes. Embora que nós estamos ligados a um sistema que nos oferece boas condições digitais também. Então, nós concorremos de igual com esses bancos digitais, que são só digitais. Então, nós temos força de concorrência. Então, as dificuldades hoje, maior é a distância que nós temos. Hoje, a cooperativa está com mais de 750 colaboradores. Nós temos 47 pontos de atendimentos, ou agências, como é chamado. E nós temos agência a mais de 1.100 quilômetros daqui de Pimenta. Então, as dificuldades são diferentes, né? A gestão, embora nós temos hoje uma grande facilidade de trabalhar online, de conversar com os funcionários, de acompanhar os trabalhos, mas a distância sempre dificulta o nosso trabalho. Pegando o gancho nessa questão de dificuldade, qual seria a dificuldade em criar nas pessoas essa consciência de que é mais interessante uma cooperativa do que um banco? Olha, é interessante o que as pessoas veem ou pensam. As pessoas, quando procuram uma instituição financeira, elas querem movimentar os seus recursos, ter conta corrente, né? Depositar, sacar, pagar, esse negócio. Mas é um pouco mais amplo. Na hora de aplicar um recurso, ela quer as melhores taxas maiores. Na hora de tomar empréstimo, ela quer taxas menores. Bom, é a minha cooperativa, está muito caro. E muitas vezes eles nem se lembram que a responsabilidade do cooperado vai muito além de uma movimentação. Porque o resultado da cooperativa é distribuído entre os cooperados. Nós temos a felicidade de dizer que nós nunca fechamos um resultado negativo anual, mas a responsabilidade, a distribuição dos resultados positivos ou negativos é entre os cooperados. Então, mas na hora da negociação, ele não pensa no fator cooperativa, né? Então, a nossa maior dificuldade é estimular uma cultura cooperativista, as pessoas entenderem que a movimentação dele é benéfica para o local, que os recursos que ele movimenta na cooperativa trazem benefícios para o local, para o desenvolvimento do local. Veja bem, todos os recursos captados pela cooperativa, eles são aplicados no local da captação. Então, isso gera desenvolvimento. Sim. Enquanto os bancos convencionais, eles chegam, captam o recurso em todos os lugares, interiores, todos os lugares eles fazem a captação, mas emprestam aonde dá maior resultado, com menos custo administrativo. Então, se ele fizer um empréstimo de 1 milhão, ele tem um contrato a fazer.
e nós fazemos geralmente com 1 milhão, 30, 40 contratos. Então, o custo administrativo disso é muito maior, né? Mas o recurso fica aqui, é emprestado para pessoas daqui e gera um desenvolvimento. Tem um ponto que é interessante, Diana, que saíram os dados estatísticos com dados de dezembro de 22, falando do desemprego no Brasil e do desenvolvimento. Falando de desemprego no Brasil, Rondônia tem a menor taxa de desemprego. E nós notamos uma coisa, que Rondônia tem a maior participação do sistema financeiro. O cooperativismo de crédito tem a maior participação no sistema financeiro de crédito. Coincidentemente, onde as cooperativas têm uma participação maior de mercado no sistema, o desemprego é menor. E isso foi olhado do começo ao fim em todos os estados do Brasil. Rondônia tem a maior participação no sistema financeiro, menor desemprego do Brasil. Que coisa boa. Santa Catarina é o segundo maior participação do cooperativismo de crédito no sistema financeiro. O segundo índice de desemprego, menor índice de desemprego no Brasil. Mato Grosso é o terceiro menor índice de desemprego e é a terceira maior participação no sistema financeiro em cooperativas de crédito. Olha que interessante. Agora vamos lá para o final. A Bahia tem a maior taxa de desemprego do Brasil, dezembro de 2022. E tem a segunda menor participação do sistema cooperativo de crédito no sistema financeiro. Olha o comparativo. O Amapá, ele não tem quase participação no sistema financeiro. O cooperativismo lá está iniciando agora. E é o segundo maior desemprego do Brasil. E assim por diante. Então, nós temos a felicidade em Rondônia, nós ficamos assim, tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Então, nós ficamos nessa porque todos os municípios de Rondônia e a maioria dos seus distritos têm uma atuação da cooperativa de crédito. Então, é o cooperativismo que gera emprego, que gera desenvolvimento? Me parece que sim, que essa estatística confirma aquilo que a gente fala. Quanto maior a movimentação na cooperativa de crédito, maior o desenvolvimento local. Maior desenvolvimento local, menor desemprego. Que interessante. Isso é constatado, publicado nas grandes redes nacionais de televisão. E as pessoas gostam sempre de propagar o que é ruim sobre Rondônia. Olha que notícia boa. Excelente, né? Excelente. É tanto que não foi assim tanto falado, poderia ser mais divulgado. Sim. Então, você falou em dificuldade de consciência do pessoal, é justamente essa fala nossa que nós estamos tentando levar às pessoas. Às vezes as pessoas estão numa ponta de linha, ter a opção de ter o atendimento cooperativo também online ou digital, mas ele prefere um banco. E manda esse dinheiro para lá, para a agência desse banco, não sabe aonde que esse banco empresta, o desenvolvimento vai para outro lado, que poderia estar contribuindo muito mais para o desenvolvimento local. É verdade. E essa é a nossa dificuldade, de conscientizar as pessoas que ele é proprietário do negócio, tem participação no resultado e gera o desenvolvimento local. E tem alguma dica, algum conselho que você gostaria de ter recebido lá no início que talvez teria poupado muita dor de cabeça? Olha, nós tivemos vários casos que nos atrapalharam, que nos deram dor de cabeça, mas assim, nós fomos tudo na intuição, nós tínhamos até alguma dificuldade de dicas, por vários motivos, e até porque nós instalamos a cooperativa de forma precária, o sistema de automação não era autorizado, então a gente tinha uma limitação muito grande de buscar orientação ou de receber dicas. Especificamente, assim, o conhecimento sobre cooperativismo, nós não tínhamos nenhum. É tanto que o Valdir Lenze, ele diz assim, nós reunimos aqui 53 malucos e formamos uma cooperativa que a gente não sabia nem o que era. Mas foi como um tiro no escuro e acertaram uma empresa tão bela e tão promissora quanto essa, né? O Evaldo Foroni, que também faz parte conosco lá, ele, quando nós iniciamos o trabalho, que ele via, poxa,
tão diferente. Eu fiquei assim, eu quero ver no que vai dar isso. Como é que nós vamos começar? Um banco, cooperativa é um banco, com R$5.300, que foi o capital inicial, né? Mas deu certo. Aconteceu. Nós fizemos as coisas todas corretas. Assim, nós fizemos muita coisa, Diana, que talvez a gente tivesse dicas diferentes. Nós íamos ter dicas, mas também íamos ter influência de pessoas que dizem, olha, o negócio é difícil, não é fácil, não pode ser assim, não pode ser assim. E tem muita coisa que nós não podíamos fazer, que nós fizemos e que foi a alavancagem do sucesso da cooperativa. Um detalhe somente. O Banco Central, quando nós abrimos a cooperativa, ele só autorizava que se associasse à cooperativa produtores rurais. Então, a pessoa que fosse unicamente comerciante, autônomo, funcionário público, não podia, legalmente não podia. Mas nós abrimos a agência em Primavera, em São Felipe, em Parecis, Seringueiras não tinha instituição financeira, em Chupinguaia, 150 quilômetros longe de instituição financeira. Aí, numa conversa particular com um diretor do Banco Central, ele disse, olha, vocês estão contrariando a lei. Nós não vamos mexer por iniciativa nossa. Mas se houver alguma denúncia ou descumprimento de normas, nós vamos solicitar para você excluir do quadro social todos os empresários que não tenham atividade agropecuária. Então, aí isso nos levou a caprichar muito mais. Aí eu digo, se nós não soubéssemos, porque nós já praticávamos isso, se nós soubéssemos que a lei proibia, talvez a gente não tinha tido o desempenho que nós tivemos no início, o desenvolvimento, por conta de não ter conosco os empresários que tanto nos ajudaram e deram sustentação para o crescimento e para o início da cooperativa. Que legal, Jonas, porque assim, eu fiz uma entrevista também com o Valdir Lenze, fiz com o Foroni, foi muito bom, isso, e com você, e eu percebo em vocês pioneiros, essa vontade de fazer, aquela frase, sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. Bem isso. Então, plantaram sementes, olha, todos vocês, o seu Pedrinho também, então, grandes histórias, eu vejo que pioneiros, às vezes essa sugestão e essa dica, talvez, ainda bem que não receberam, porque talvez fosse uma corrente que ia amarrar no pé, talvez seja melhor não fazer. Foi lá e fez, deu certo. Deu certo. Mas assim, só para complementar aquele raciocínio, depois nós tivemos uma alteração na lei, e essa lei criou as cooperativas de livre admissão, que poderiam se associar todas as pessoas físicas, jurídicas. No momento, lá no início, em 2003, quando foi criada a lei, ela proibia os entes públicos e, empresas concorrentes da cooperativa, tipo factory, esse tipo de atividade eram proibidas. Mas, quando saiu a lei, regularizou a situação que nós tínhamos. Aí foi E nós fomos, a Credip foi a primeira cooperativa da região norte a se regularizar como de livre admissão de cooperados. Que maravilha. Maravilha. E em relação ao aprendizado, qual o maior aprendizado que você teve com essa experiência do cooperativismo na sua vida? Olha, é o seguinte, eu vim para a cooperativa por ser bancário. De início, na primeira reunião. E, a minha entrada ela era, assim, a convite por conhecer ou ter trabalhado em banco. Eu trabalhava, na época, no Beron. Eu tenho histórico também do Bradesco, né? Eu trabalhei 5 anos no Bradesco e estava há 12 anos no Beron. Então, eu tinha uma vida bancária, embora nunca tinha sido gerente. E, quando iniciou os trabalhos, nós iniciamos a cooperativa sem gerente. Mas eu sei porque é instinto, acho que, eu não consigo ver as coisas que eu possa ajudar sem o fazer. Eu não consigo. Eu hoje tenho deficiência, problema de coluna, eu não posso trazer peso, mas se alguém estiver trazendo um peso lá de baixo para cá, eu vou agarrar. Eu vou agarrar. E assim foi. Eu me empenhei nos negócios da cooperativa, mesmo trabalhando no Beron. Eu trabalhava até o final do expediente, saía para a rua falando da cooperativa, buscando novos cooperados, assim como se empregado da cooperativa eu fosse. Eu era sócio. Então, eu trouxe aquele aprendizado bancário e eu tive a felicidade de participar de um congresso
Brasileiro de Cooperativismo. Então, assim, o pessoal estava meio desanimado, não sabia como fazer, como proceder, e, assim, felizmente fui eu que fui nesse congresso. E cheguei lá, olhei, vi o cooperativismo, me apaixonei. Aí me apaixonei, já estava trabalhando. Aí me apaixonei de fato. Cheguei e disse, olha, pessoal, nós estamos no caminho certo, é isso mesmo, vai dar certo, vai. Nós temos colegas que faziam parte conosco naquele coisa, e depois ele me falou, Jonas, eu vi aquela empolgação sua dizer, está, camarada está doido, está perdendo a cabeça, ou isso não vai dar em nada. Mas é o seguinte, nós acreditamos, nós tivemos a felicidade de o primeiro conselho de administração ter confiado plenamente no nosso trabalho, no meu trabalho, né, no caso. Diz, olha, vamos tocar em frente, faz o que for preciso. Então, muitas diretrizes eu acabei colocando, pedindo para eles regulamentarem, e eu fazia uma função idêntica que eu fiz de diretor, que eu faço de diretor hoje. Mas eu era gerente, apenas gerente. Que a cooperativa foi inaugurada dia 28 de março, mas eu vim trabalhar apenas dia 10 de maio na cooperativa. Então, passou um período sem gerentes trabalhando. Aí, eu olhando assim os números, sempre eu tirava um tempinho, ia lá ver, e os colegas falaram, já tem um depósitozinho. Eu falei, olha, já pode emprestar, mas não tem gerente. Aí eu indiquei uns 3 nomes de pessoas que eu sabia que tinham condições, eram pessoas que eu confiava, aquelas pessoas declinaram, não se interessaram. Aí me chamaram uma noite, até o seu Jonas não estava, que era o primeiro presidente, o senhor Walter falou, Jonas, você não vem trabalhar lá na Acredip, como é que está? Aqueles nomes não aceitaram, você não vem? Eu falei, olha, eu vou consultar, vou ver se dá para ir. E fui pensar e buscar uma resposta. E a resposta veio favorável. E eu passei a trabalhar, ganhando 25% do que eu ganhava no Beron. Nossa. Então, só tem condições de pagar isso. Tá bom, para mim está excelente. Mas as coisas encaminharam, andaram. Então, eu trouxe aquele aprendizado bancário e o cooperativismo eu trouxe do Congresso. Sim. E aí, tudo quanto é local, ou livro, ou alguma coisa que falava de cooperativismo, eu estava olhando. Recebia folhetos do Brasil todo, né? E com isso veio gerando um aprendizado muito grande. Assim, outra coisa que assim, não sabia que não precisava, nós achávamos que era obrigado, tipo, instituir delegados da cooperativa para representar os cooperados. A lei, ela diz que as cooperativas que tiverem cooperados acima de 50 quilômetros ou tiver mais de 3.000 cooperados, ela pode instituir delegados. E nós lemos, eu e um colega que era da diretoria na época, nós lemos e falamos, olha, tem que pôr delegados. Instituímos delegados. E depois, passados uns tempos, o Banco Central resolveu fazer um levantamento no Brasil de cooperativas que estavam apresentando crescimento, sucesso, segurança, equilíbrio em todos os índices. E eles quiseram ver quais eram as boas práticas que elas tinham que levar a isso, porque outras não iam tão bem. Sim. E a Acredip foi uma das contempladas. O seu Ovaldo e o Pedrinho responderam, o pessoal do Banco Central. Nesse aspecto, foram 45 cooperativas do Brasil, a Acredip foi uma delas. E depois saiu uma cartilha do Banco Central orientando as boas práticas. E essa cartilha de orientação era orientação, não era obrigação. Nós, quando vimos que as cooperativas de sucesso tinham alguns itens que nós não praticávamos, tipo assim, conselho fiscal nós elegíamos em chapa. Lá as cooperativas que apresentavam as melhores práticas faziam eleição individual. Outra prática, havia uma segregação entre o conselho de administração e a diretoria, porque nós, no início, nós éramos 7 conselheiros, e dos 7 conselheiros, 3 eram diretores. Então, o Banco Central disse o seguinte, as cooperativas que têm o maior sucesso, elas segregam. O conselho de administração cuida da parte estratégica, da direção estratégica, e a executiva está no dia a dia e executa aquilo que for deliberado pelo conselho. E nós, olha, vamos implantar isso aqui?
Aí teve algum colega, até mesmo pessoa influente dentro da cooperativa, disse, não, isso aí não, porque é o seguinte, e como é que vai, como é que fica isso? Bom, inclusive colegas, diretores de outras cooperativas, falaram, Jonas, vocês são doidos de fazer isso, vocês vão ficar na mão do conselho. Se chegar um conselheiro e disser assim, a partir de hoje eu não te quero mais. Eu falei, é bem isso que eu quero para a cooperativa, que o dia que eu não servir, tenha alguém que diga, não queremos mais. Isso é a melhor coisa para a cooperativa, tanto comigo como com quem quer que seja. Sim. Porque os conselheiros são eleitos pelos cooperados. E os cooperados, eles contratam ou elegem os diretores. Então, no momento que um conselho de administração entender que os diretores não estão correspondendo com as expectativas da cooperativa, a melhor coisa para a cooperativa, pode até ser ruim para o diretor, Sim. mas para a cooperativa a melhor coisa é que o conselho chega e diz, olha, não serve mais, não dá mais, nós vamos colocar outro. Então, eu acho assim, várias práticas dessa que depois vieram, nós implementamos antes de obrigação. Essa mesmo nós implantamos em 2011, aí, quando foi 2012, veio uma regulamentação do Banco Central obrigando a todas as cooperativas que tivessem mais de 50 milhões de ativos, tivesse a diretoria segregada. Nós já estávamos há um ano. Olha que bacana. Já tinham colocado em prática Já bem estava antes. em prática. E essa questão de liderança. A gente sabe que muitas pessoas querem ser líder, mas elas querem. Porém, sabemos que não é algo fácil. Junto com a função de líder vem uma responsabilidade muito grande. O fardo é pesado, sim, nós sabemos. E como é ser líder para você, Jonas? Como foi esse processo? Diana, é o seguinte, nós sabemos que tem pessoas que já nasceram líder, é nato nele a liderança, mas outros acabaram se preparando, estudando, se preparando para a liderança. Eu reconheço em mim que eu não tenho a liderança nata. Então, isso eu tive, assim, bastante dificuldade, né? Mas, assim, sempre procurei dar o exemplo de austeridade, de honestidade, de compromisso com a instituição e de cuidados com os subordinados ou com os liderados. Então, me esforcei bastante nisso, né? E a gente vê, às vezes, chegam pessoas que chegam e dizem, é uma liderança muito fraca, não tem direcionamento. Sempre existe isso, né? Mas, assim, com a ambição de substituir. E muitas pessoas entraram e nós tivemos, assim, um tanto de profissionalização no processo, né? E o nosso RH sempre tem especializado bastante no processo de seleção, e isso nos ajudou um pouco. Mas nós tivemos pessoas que, olhando assim, pessoas como executores, fora de série, altamente executores, né? Mas pessoas que chegavam, atropelavam tudo. Então, a pessoa pensava que era líder, mas por uma imposição, por alguma coisa desse tipo, né? Então, a liderança, eu vejo assim, eu tenho me esforçado dia a dia para, pelo menos, dar um bom exemplo. Eu sou muito de fazer as coisas, de estar colocando pessoas para trabalhar. Eu tenho, assim, obrigação de distribuir serviços. Essa é a minha obrigação. Mas eu encontrei bastante dificuldade nesse aspecto. Eu imagino. São muitos anos, né? São muitas pessoas. Então, realmente, é um processo, a gente precisa ter muito jogo de cintura. Com certeza, vixe, bastante, bastante mesmo. O nome Credip, de onde surgiu? Como que vocês chegaram? No dia da fundação, veio na orientação que foi formada uma equipe, né? Uma comissão para preparar o estatuto e propor uma proposta de estatutos para ser aprovado na Assembleia de Fundação. E, no momento, o Banco Central dizia o seguinte, que o nome deveria estar relacionado à localização geográfica. E aí nós, como fazemos, é uma região, não é uma região, mas vamos fazer o seguinte, vamos colocar Cooperativa de Crédito Rural de Pimenta Bueno. Mas e que sigla nós colocamos? Credip. Olha só. Não precisava pensar muito, não. Foi uma coisa meio... Foi assim, meio que espontâneo, né? Na hora lá, que era uma turma que ninguém conhecia de cooperativismo.
Nós estávamos em 76. 53 resolveram se associar. Aham. Então, foi assim, cada um dava uma sugestão, cada um pensava um negócio, e muita gente sempre sai muitas ideias, Sim. algumas tortas, mas muitas boas. Sim. Sempre dá para aproveitar Sempre alguma coisa. aproveita muito, muito, Mas muito. agora vamos voltar mais ainda lá na sua vida. A sua infância. Quais os momentos mais marcantes que você pode trazer para a gente? Olha, é o seguinte, eu nasci num lar, meu pai, minha mãe, de baixo poder aquisitivo, foi trabalhando, foi esforçando, né? Para você ter uma ideia, minha mãe trabalhou de cozinheira no antigo Hotel Mossoró, de lavadora no antigo Hotel Céus de Rondônia. Meu pai trabalhou, maior parte, na roça, na construção civil, construindo casas aqui no início. Então, a minha infância, ela foi assim, uma classe baixa, de trabalhadores, estudei em escolas públicas, tive um ensino fundamental bem tumultuado. Eu tive que repetir o terceiro ano antigo do ensino fundamental 3 vezes. Por quê? Nós estávamos em setembro do ano de 67. Morávamos em Paranavaí. Eu tinha nota já suficiente para passar de ano sem provas. Só que meu pai precisou mudar. Nós mudamos de Paranavaí para Campina da Lagoa. E fomos morar no sítio, lá distante, não dava para ir para a escola. E próximo tinha escola, mas só tinha o segundo ano. Aí meu pai foi na escola para me matricular. Ele estava fazendo o terceiro ano. Ela disse, olha, é o seguinte, nós não temos terceiro ano, aqui só temos o segundo. Aí meu pai falou, então tá bom, o ano que vem ele volta a estudar. Aí a professora falou, não, faz o seguinte, vamos matricular ele no segundo ano. Porque ele já pega o encaminhamento com os colegas, com os professores. Aí está caminhado, aí o ano que vem ele faz o terceiro ano. Passei o terceiro ano. Quando chegou no mês de julho, meu pai precisou voltar para Paranavaí. Nossa. E ao voltar para Paranavaí, quando nós chegamos, em Paranavaí, era uma cidade maior, disse, olha, não tem vaga mais. Aí eu fiquei o resto do ano parado. Aí no outro ano, eu fui iniciar o terceiro ano novamente. De novo. Mas quando chegou julho, ele resolveu mudar, ou precisou mudar, para Tangará da Serra, em Mato Grosso. Aí, eu vindo do sítio, aí já era um pouquinho maior, vindo do sítio, andando a pé, consegui concluir o terceiro ano. Aí iniciamos o quarto ano, mas nós fomos embora para São Paulo. Agora eu entendi. Entendeu? Se alguém não gosta do Jonas, é por qual motivo? Olha, o que eu acho é o seguinte, eu sou muito objetivo nas coisas. Eu não consigo dar volta para falar uma coisa para você, Diana. Eu vou te falar aquilo que é o meu sentimento. Então, essa sinceridade, objetividade, e assim, de fazer as coisas muito honestas demais, às vezes as pessoas... É o único motivo que eu vejo, porque as pessoas que me conhecem gostam de mim. Eu entendo. Essa questão da objetividade eu acho muito interessante, porque eu também sou muito assim. Então, como é algo que a gente pratica demais, essa objetividade, então a gente não enrola muito para falar Direto o que a gente e reto, quer. né? É papo reto. Aí é aquela questão, né, do jogo de cintura. Tem pessoas que ficam chateadas se a gente for muito objetivo. Ela gosta de ter todo aquele floreio, mas né, a vida está correndo. Vamos resolver? Eu fico assim, até incomodado. Às vezes as pessoas vêm me expor um negócio que com 2 palavras consegui expor. Eu sofro. Dá uma volta, meu Deus. Vamos logo ao negócio? Vamos ao assunto? Vai. Diz, o que você quer? Pode falar. As pessoas, às vezes, elas têm receio de nos ofender sendo muito objetivo. Mas não, seja objetivo. Vamos poupar o tempo de todo mundo. Eu digo assim, eu tenho uma ascendência de sangue europeu. A mãe do meu pai era de descendência portuguesa e por parte da minha mãe tinha alemão, austríaco pelo meio. Então, o pessoal europeu é muito direto, né? É muito direto. Então, isso, às vezes... Tá no sangue. Se você pudesse dar um conselho ao Jonas quando ele tinha 15 anos, ou mais novo, um pouco mais velho, qual seria esse conselho? Olha,
eu diria para ele assim, olha, você está no caminho certo, é isso mesmo, vai em frente. Vai em frente. Porque é o seguinte, eu hoje, assim, de tudo que eu fiz e como eu fiz, eu acredito que eu fiz certo. Então não tenho de que dizer para eles, faz isso que não dá certo. Me parece assim, né? Pode ser que alguma coisa escapou, mas no geral, assim, eu diria para ele, vai em frente, é isso mesmo, você está no caminho certo. E qual é a primeira coisa que você faz quando acorda? Qual que é a sua rotina matinal? Diana, é o seguinte, eu tenho uma rotina matinal mais ou menos assim. Quando eu acordo, antes de levantar... Mais ou menos que horas? 15 para 6, 6 horas, por volta das 6 horas. Mas o horário que o relógio desperta é 15 para 6. Assim, a primeira coisa é agradecer a Deus, dar glória a Deus pela noite de vida, de paz, né? E é o primeiro. E põe na sequência, levanto, faço meu café, eu mesmo faço. Café preto, cuscuz com ovo frito. Coisa boa! Então é por aí. E me preparo depois para o trabalho, né? Para ir para o trabalho. Eu tenho um negócio comigo que não era necessário, mas na maioria dos dias que eu estou em Pimenta, sou eu que abro a matriz, por volta das 7 horas. Não era necessário. Não. Preciso cumprir o horário. Mas não sei, caiu no sangue, não sai. Aí chega de manhã, assim, parece que é aquele compromisso de ir lá. É gostoso. É uma sensação boa. Né? E aí chego, vou ler e-mails, correspondência, notícias, né? Que às vezes a gente não sabe se o mundo vai continuar existindo amanhã, né? É uma incógnita, né? Cada vez mais como difícil. Como estão as leis, o que o Congresso aprovou, o que o presidente decidiu, né? A gente não sabe como será amanhã. Então, eu me atualizo. Aí assino os documentos, alguns fisicamente, outros online. E eu tenho um costume, às vezes tem colega presidente que não é visto na cooperativa. Ele chega, entra no gabinete, despacha, vai embora, faz o serviço dele. Todo dia eu dou uma volta naquele corredor todo, visito a maioria das salas para ver com o pessoal como está, como estão andando as coisas, converso com um, com outro, projetos que estão em andamento, o que precisa, o que precisa olhar, o que precisa, alguma conversa informal, que é o seguinte, eu vejo assim, para o aprendizado ou para a informação, as conversas informais, muitas vezes fluem muito bem quanto as formais, né? Então, sempre estão lá, escuta, aí como é que está a coisa, como é que está para lá e para cá, buscando informações. E às vezes uma informação sem significado nenhum para um colaborador que está lá, para mim, às vezes pode ser de muita importância. Eu acho isso extremamente importante, esse contato com as outras pessoas, porque, como você falou, tem colaboradores, às vezes chega e fica lá na sala, está trabalhando, mas é importante esse contato com as pessoas, né? Interagir, né? A diretoria está passeando, então, realmente, além de compartilhar informações, ajuda a criar vínculos entre as pessoas. E às vezes, muitas vezes, nós tínhamos esse costume, eu peguei depois de uma vez, que, assim, um colaborador, ele era do nível intermediário, e ele punha muito susto nos colaboradores. Tipo, não faz isso aí que o seu Jonas não gosta. Se você fizer isso, o seu Jonas vai dar bronca. Então, assim, desenhava um bicho-papão. Né? Aí, eu, para quebrar isso, passei a ir direto. E quando o funcionário tem que falar alguma coisa, a gente se abre para ouvir, para entender a situação. Isso, para mim, para o meu tipo de gestão, eu acho que é muito interessante. Sem dúvida. E, assim, aí na parte da tarde, continuação dos trabalhos, quando se tem reunião, informações para fora. E por volta das 17 horas eu saio. Eu não sou o último a sair da cooperativa. Há muito tempo que eu não sou o último. No início era. Eu chegava primeiro, saía por último. Mas hoje já sai mais cedo, que tem outros compromissos fora da cooperativa. Eu tenho um envolvimento religioso bem grande, e sempre tem reuniões, tem cultos, tem alguma coisa para fazer. Então, às 17 horas, estou indo embora. Muito bom. E qual é o maior ensinamento que seus pais te deixaram? É o seguinte, meu pai me ensinou muito a temer a Deus e ser honesto. E honrar as pessoas, considerar as pessoas, todas elas, né? Considerar todos maior que eu. Então, esse ensinamento eu trouxe pela vida toda, sem esquecer o temor a Deus, de forma nenhuma.
né? E ser honesto nas coisas. Esse ensinamento, ele me deixou, foi exemplo disso a vida toda, né? E eu procuro seguir sempre. É um valor muito forte, né? É forte. Muito bom. Indo para os finalmente da nossa conversa, mas antes disso, agradecer novamente aos nossos patrocinadores, Cone Ambev, Letícia Calçados e PAC Saúde. Agora nós vamos para um momento, seu Jonas, em que é uma rodada de perguntas rápida com respostas rápidas. Então, pergunta, o senhor já responde rapidinho, tá bom? Comida preferida? Arroz e feijão. Uma qualidade? Honestidade. Algo que precisa melhorar? Ouvir mais que falar. O que te tira do sério? Fingimentos. Boa. O que você mais admira em uma pessoa? Objetividade. Claro. Qual a melhor parte do seu dia? De manhã, ao levantar. Se você pudesse ligar para alguém do passado ou do futuro, quem seria essa pessoa e o que você diria? Meu pai. Eu diria, segui seus ensinamentos e deu tudo certo até aqui. Bom. Tem uma dica de filme, de algum livro, série que te inspirou de alguma forma? Bom, filme. Numa época nós tínhamos assim alguns probleminhas de gestão na cooperativa, embora você queira uma resposta rápida, mas vou esticar. Não, pode. Mas, e me foi aconselhado usar como para orientação de uma reunião o filme Coach Card, Treino para a Vida. Então, esse filme marcou muito. Nos ajudou, direcionou nosso trabalho. Nós tínhamos muita dificuldade em equipe. A partir daquele filme, nós conseguimos formar uma equipe. As pessoas que não se adaptaram saíram, pediram para sair. Mas conseguimos, pelo menos assim, se tornar uma equipe. Muito bom. E o livro, a Bíblia Sagrada. Inquestionável, né? Ensinamentos... para o resto da vida. Para o resto e para tudo na vida, né, Diana? Falando assim, eu sempre me guiei pela Bíblia e pelos ensinamentos da Bíblia em tudo. Até o meu entrar na cooperativa, quando me convidaram para trabalhar, eu pedi um tempo justamente para ouvir Deus. Olha. E, nesse momento, a palavra que veio foi assim: irmão, você está buscando uma palavra para o trabalho. Essa é uma porta que Deus abriu na sua vida e Ele te promete, onde você pôr a sua mão, Ele vai pôr a dele para abençoar. E Ele, como sempre foi fiel, tem cumprido. Forte. Bem forte. Acho que não tinha como ficar com nenhuma dúvida depois dessa, né? Nenhuma. Então, olhando para trás, assim, a trajetória da Credip, olhando tudo, né, a gente vê o seguinte, que além dos conhecimentos que vieram, né, nós conseguimos reunir muitos profissionais bons, profissionalizamos toda a gestão. Então, aqueles probleminhas que a gente tinha foram se eliminando. Hoje, o nosso conselho, está certo, que é a regulamentação do Banco Central, que precisa ter conhecimentos técnicos para isso. Mas o nosso conselho é tudo de formação superior. Nós temos na presidência do Oberdão uma pessoa super capaz, né, preparado para tudo. No conselho são todos de nível superior, tudo. Na diretoria também nós estamos pessoas com também qualificados profissionalmente, né? Aqueles que vieram de mercado, que não conheciam o sistema bancário, foram se adaptando, se aperfeiçoando, curso de pós-graduação e qualificação em todas as reuniões, treinamentos, a gente tem procurado participar bastante. E aí, no segundo escalão, os gerentes também, todos com formação, com a participação muito grande. E o que nós olhamos é o seguinte, olha, nós recomendamos cumprimento das normas, dos regulamentos legais, mas sem se esquecer do desempenho. Então, isso nos tem segurado uma performance muito alta, né? Porque está todo mundo imbuído. Bom, a lei diz que tem que ser assim, vamos ser assim. Mas, para o desenvolvimento, nós temos que ser assim. Então, a Credip hoje é destaque nacional em vários aspectos. Nós tivemos agora esse mês, sexta-feira, acho que foi quinta-feira, a reunião do Conselho Nacional. Aí foi apresentado a Credip em primeiro lugar em receitas por o sistema de pagamento, a maquininha de cartão. No Brasil, isso para nós é empolgante. É um motivo de muito orgulho. Nós
estamos dentro do Sicob, nós temos cooperativa grande, Diana, no Brasil, grande mesmo, né? Em locais de muita movimentação. E nós somos a 10ª cooperativa em tamanho no Brasil. Olha isso. E uma coisa que eu percebo, que está muito clara, quando eu ministro aula, os alunos, várias e várias vezes, Jonas, o meu sonho é trabalhar na Credip. O meu sonho. Então, por diversas vezes eu escutei isso. E percebo também que a questão do cooperativismo, ele faz com que a gente busque, que a gente queira ser melhor, que a gente tenha performance, que a gente traga resultados. É um aprendizado, não é só profissional, é para a vida. É para a vida, justamente, para a vida. E isso faz com que a gente cresça demais e evolua cada vez mais. Nós procuramos aperfeiçoar isso, o curso de administração me trouxe. Assim que eu concluí o curso de administração, aí olhando uma revista Você S.A., e lá nela constava o guia das 150 melhores empresas do Brasil para se trabalhar. Eu olhei, aí fui olhar a descrição, o que eles faziam. Uhum. Aí eu olhei e falei, mas peraí, a maior parte disso aqui nós fazemos, só falta nos inscrevermos. Aí nós nos inscrevemos e ficamos classificados nas 150 melhores do Brasil para se trabalhar 2 anos consecutivos. Aí eles recomendaram os negócios que para a nossa realidade era difícil de implantar. E não implantando, aí nós caímos na classificação. Mas sempre em boas classificações, porque você estar entre as 200, 250 melhores empresas do Brasil para se trabalhar... A representatividade é muito alta. É muito altíssima, no meu entender. Mas depois a Você S.A. deu uma afastada e apareceu a GPTW. E nós estamos, já acho que 5 anos consecutivos, muito bem classificado na GPTW como boa empresa para se trabalhar. Sim. Então, isso que você está falando da aula, isso também contribuiu, né? Porque a pesquisa é feita com os colaboradores, sem participação nossa, sem intervenção nossa. Sim. São eles que dizem isso. Né? É um assunto que está muito em voga, muito falado, né? Hoje, uma das perguntas é como a cooperativa se comporta com as minorias. E a nossa minoria, e são bastante dentro da cooperativa, 99% disserem que pode ser o que quer ser ou o que é dentro da cooperativa. Olha isso. É um motivo de orgulho para nós. Sem dúvida. Né? Então, assim, em matéria de gestão de pessoas, eu acredito que nós estamos indo muito bem. Estamos indo muito bem. E essa vontade das pessoas trabalhar é explícita. A pessoa chega, quando são apresentadas para trabalhar, era meu sonho trabalhar aqui. Quantas vezes eu vi? E assim, eu tive a oportunidade de trabalhar na Sicob Centro por 1 ano. E também foi em outra Sicob, mas da mesma forma, as pessoas queriam fazer parte. Então, assim, é um aprendizado muito grande. Muito grande. Porque a gente entra de um jeito e sai de outro muito melhor. Então, eu só tenho a agradecer. Eu tenho, assim, bastante orgulho, né, de presidir a cooperativa. Fui eleito esse ano novamente para mais um mandato de 4 anos. Eu não sei como estarei na hora que chegar nos 70, daqui a 4 anos. Mas, assim, é um orgulho muito grande, né, de estar fazendo parte disso, de ter ajudado a construir isso, não construir sozinho. Tem a colaboração de muita gente, muitas pessoas importantes nos ajudaram de várias formas, com ensinamentos, com ideias. Foi assim. E, para mim, a vida pessoal é um aprendizado muito grande. Sem dúvida. Seu Jonas, queria novamente agradecer a sua participação. Eu sei que a sua agenda é muito cheia e, como eu falei no início, eu tinha muita vontade de te entrevistar, conhecer um pouco mais da sua história. O senhor era uma pessoa que pediam muito também para que eu trouxesse para ser entrevistado. Então, obrigada por ter topado esse desafio, né? Você disse que era a primeira vez também. Então, eu fico feliz em fazer parte também desse momento da sua vida. Obrigada. Ok, Diana. Obrigado a você pela oportunidade que me dá de falar para você e para os seus, como que chama? Os nossos podcasters dos Singulares. Mas então ele fica disponível, né? No YouTube fica disponível o vídeo e também o áudio em várias plataformas. Mas tudo bem, eu que agradeço, tá, pela oportunidade de estar falando com todos. Muito obrigado mesmo de coração. E, assim, outra vez que tiver outros assuntos, nós voltamos a falar. Obrigada. Até a próxima, pessoal.